A todos que no nosso projeto, né, no nosso encontro, nós estamos apresentando a cada semana, a cada sábado, um livro da Bíblia, né? Eu sei que assim, tentarei ser o máximo objetivo possível, porque eu sei que nós estamos hoje nessa celebração, né? Para que vocês também não fiquem tão desconfortáveis, né? Mas antes de chegar aqui no capítulo 21, eu queria dar uma repassada na Bíblia, só para a gente chegar aqui já com uma ideia bem legal, né? Vocês devem se recordar que lá no livro de Gênesis, a partir de Adão e Eva, nós tínhamos Deus tendo comunhão direto com o homem, né, e com a mulher. E a partir da desobediência deles, houve a entrada do pecado no mundo. E aí, houve a impossibilidade da comunhão direta do homem com Deus. Só que logo em seguida, Deus proporcionou uma forma de que o homem tivesse uma reconciliação com ele, mas não uma reconciliação de forma direta, mas ela temporária. E por que temporária? Porque Deus estabeleceu que a partir de sangue de animais, né, como se você estivesse pagando, né, por algo que você estivesse em dívida para ter a reconciliação com Ele. Então vamos substituir exatamente o valor do dinheiro pelo sangue. E era algo que Deus exigiu para que o homem tivesse reconciliação com Ele. E isso perdurou ao longo de todo o Antigo Testamento. E por que isso não era definitivo? Porque era o sangue de animais. Os animais não tinham o sacrifício perfeito. Então era algo temporário que precisava ser renovado, e principalmente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e a partir desse momento ele apresentava para Deus, né, o sacrifício em prol de todos nós que somos imperfeitos. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós tínhamos o que? Uma promessa da vinda do Messias, né? Esse, em primeiro momento, o Messias foi dito através lá do finalzinho do livro de Gênesis, que ele viria da tribo de Judá, né? Vocês devem lembrar que Jacó, né, profetizou sobre isso. Depois, mais à frente, nós tivemos uns profetas sinalizando que viria da casa de Davi, da família de Davi. Pois bem, então o povo de Deus já sabia o quê? Que ao longo de todo o Antigo Testamento, ele viria da tribo de Judá, só que afinou, agora viria da família de Davi. Pois bem, e aí quando chega no Novo Testamento, da família de José, José era da tribo de Judá, especificamente da linhagem de Davi. Mas ele não era o pai humano, porque não poderia ser o pai humano, mas ele estava debaixo do teto dele, da família dele. Maria gera Cristo, o Messias, né? Ainda virgem, mas concebido através do Espírito Santo de Deus. Pois bem, e qual o propósito dele? Exatamente cumprir aquilo que Deus havia determinado. E ele passa seus 30 anos, né, com irmãos naturais, entre eles Tiago e Judas, que nós estudamos recentemente aqui, que foram irmãos dele, e também chega um determinado momento específico, que ele chega aos 30 anos. Por que os 30 anos? Porque na lei judaica, o homem que completasse 30 anos de idade, ele estava apto para falar em público, para desenvolver o seu ministério. E nós temos o ministério dele concebido através de 3 anos. Pois bem, está chegando o período da Páscoa. Então até aquele momento, ele não se deu a conhecer efetivamente que ele era o Filho de Deus. Muitos até pensavam que ele era um profeta, mas o próprio Pedro, né, fala que ele era: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Para que o Satanás não tivesse tipo de impedimento para que tudo viesse se cumprir de forma efetiva, como nas Escrituras Sagradas. E aí, diante desse quadro, o que nós temos? Nós temos que Cristo, ele precisava o quê? Vencer a morte. Mas essa morte teria que ser vencida exatamente no período de Páscoa, porque ela tinha o simbolismo do
exatamente da libertação do povo de Deus no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12, né, do jugo dos egípcios. Agora ele representava o quê? A opressão do povo de Deus, né, do jugo do pecado, e Cristo agora libertando o povo dele. Só que era interessante algo. Bem, o que nos foi prometido no início? Deus, no início, com Adão e Eva, a morte, até então, ela não fazia parte da nossa vida. A morte, ela entra, a morte não só espiritual, mas a morte física, ela entra a partir da desobediência do pecado. Por isso, todos nós que fomos gerados a partir dali, temos o pecado original. E aí, diante desse quadro, Cristo, o primogênito, teria que vir para quê? Para cumprir as Escrituras e vencer a morte. Por isso ele é chamado do primogênito, primeiro que ressurge dos mortos, vence a morte e nos mostra que tudo isso é possível. Por mais que a gente possa dar crédito a qualquer uma das religiões existentes no mundo, mas o cristianismo, ele mostra de forma efetiva e se cumpre, porque o túmulo dele está vazio. E muitos que possam negar, eu sou ateu, não acredito em Cristo, mas a própria revista Veja, a ciência de forma geral, ela mostra que ele existiu. Tanto é que nós estamos 2022 anos depois de Cristo. A ciência, ela aceita isso. E todos nós sabemos que ele existiu. E ele vence a morte, porque ele mostra que a morte, ela precisava ser vencida. E por que isso? Porque senão nenhum de nós estaríamos aqui, nesse momento, perdendo tempo. Se a nossa vida fosse apenas aqui, nos seus 80 anos, 90 anos, não faria diferença para nenhum outro, concorda? Mas nós estamos aqui porque nós cremos que Deus tem um propósito maior na nossa própria vida, que é viver em eternidade com o Senhor. Cada um de nós aqui, salvos, teremos um novo corpo. E por que um novo corpo? Porque nós teremos um novo corpo que não se corrompe, incorruptível. E aí, esse corpo incorruptível, ele de forma muito clara, dará a oportunidade de quê? A ausência do pecado, a ausência do defeito. Todos nós nascemos com defeito de fábrica, concorda? Todos nós. Ninguém aqui nasceu perfeito. E aí você está lá livre de dores, de pensamentos ruins, de ansiedade, para que possamos viver de forma direta com o Senhor, porque Ele é o Santo de Israel, então com Ele não existe imperfeição. Por isso que esse corpo que nós possuímos não pode ficar diante de Deus, porque fatalmente seria consumido. E aí, de forma muito clara, o que nos fala isso? É que Cristo, no finalzinho do livro de Atos, ele sobe aos céus. E aí, da mesma forma que ele diz que ele retornará, se vocês observarem nesse capítulo 21, fala que ele virá, né, como está lá em Tessalonicenses 5, falando que ele é precedido que, do toque de trombetas, né, dos anjos, ele aparecerá nos céus e diante das nuvens ele virá para simplesmente separar o povo dele para todo sempre. Teremos um corpo totalmente novo e aí glorificado, um corpo perfeito, que simplesmente nós temos um Deus perfeito, que possamos ter de forma direta. Vocês imaginam vocês terem um contato direto com o Senhor, com Deus, vivendo e convivendo todos os dias, com ausência de tempo. Isso que é o mais interessante, porque o tempo ele foi estabelecido para cada um de nós, início e fim para cada um de nós. Deus não tem essa parte, o sempre faz parte da vida dele. Por isso que nós temos dificuldades, nós temos limitações para ter esse entendimento de que tudo tem que ter início e fim. E quando a gente fala que Deus sempre existiu, nós temos nossa cabeça, né, dá um nó. Não pode algo sempre existir, por causa exatamente das nossas limitações. Como um ser apenas falando, ele faz criar algo, existir algo. Então é algo de muito impressionante. E aí nós somos seus servos. E aí qual é a grande proposta de Deus? É Deus trabalhar cada dia mais nos nossos corações para nos aproximar desse maior prêmio que é a salvação, é a vida eterna com Ele.
E muitos de nós, às vezes, até pensam assim, mas Senhor, por que Tu nos faz passar por algumas adversidades? Porque Ele quer trabalhar no teu coração. E exatamente através das dores é que Ele faz com que a gente seja, cada um de nós se torne pessoas melhores. Ele não vai trabalhar de forma, tudo na alegria, porque na alegria nós não seremos tratados, moldados pelo Senhor. E aí com esse propósito, simplesmente que ele relata aqui, como está em Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Eu sei que cada um de nós fala assim, Senhor, eu quero estar com o Senhor, contigo, mas eu não quero ir para lá agora, eu ainda quero viver. Lógico, cada um de nós quer, né? Mas a grande proposta de Deus na nossa vida é essa. Por isso que Ele vai nos tratando, Ele vai nos lapidando. Por isso que muita gente às vezes fala assim, Senhor, eu estou com um propósito tão grande nisso, naquilo, eu tenho sonho nisso, naquilo, mas Deus, a principal preocupação dele, a meta dele é o teu coração. É tornar você uma pessoa melhor, porque você está mais próximo daquilo que Ele tem como promessa. Amém? Eu vou apenas ler rapidamente aqui no capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí tem um simbolismo tão tremendo, porque nós como noivas, exatamente no encontro com o Senhor. Esse encontro direto, por isso que simplesmente marca como um casamento. Você imagina um casal, a noiva se preparando para ter um encontro com o Senhor. Só que esse encontro que nós temos aqui, ele é muito menor do que o encontro que Deus está preparando, porque nós teremos já um novo corpo, com a possibilidade de ter esse contato direto com o Senhor. E aí muitos mistérios que alguns aqui têm, nós poderemos falar diretamente com o Senhor, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. O próprio Deus viverá com cada um de nós. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A tua vida acabou, é uma nova vida com o Senhor, uma vida isenta de dores, isenta de preocupações, de pensamentos ruins, né? Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será um lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, ou também conhecida como a morte definitiva. E por isso que nós, como observamos na palavra de Deus, quando ele fala de aqueles que morreram, dormem, porque é algo transitório. Os salvos apenas dormem. Quando Deus vier, Ele simplesmente virá com o propósito de recolher todos aqueles que estão dormindo no primeiro momento e todos os que estiverem vivos na segunda etapa, para viver em eternidade com o Senhor, isento de todo tipo de maldade, de preocupação, de algo que você possa conceber como algo negativo. Nada disso existirá mais. E aí, o Apocalipse, por que ele simplesmente, algumas pessoas consideram esse livro difícil? Ele tem uma série de símbolos, né? Mas em todos os livros da Bíblia, nos outros 65 livros da Bíblia, nós temos sempre atores ou atrizes, né? Seriam os personagens existentes ao longo da Bíblia. No livro de Apocalipse é diferente. O autor pleno é Deus. Tudo se passa em algo divino, sobrenatural. Por isso tanta menção do número 7, a perfeição, o 12 de algo completo,
E agora, por isso que é o encerramento de toda a Bíblia. Muitos de vocês poderiam falar, poderia vir algum livro depois desse? Não. O último capítulo é muito claro. Quem acrescentar um tio sequer será amaldiçoado. Deus é taxativo nisso. Então tudo, o plano de Deus para cada um de nós já está preparado. Somos a igreja dele aqui na terra, mas seremos a igreja para viver em eternidade direta com ele. Algo que nossa mente jamais pode imaginar. Nós somos extremamente limitados para entender esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque quando a gente fala de milagre, eu estava falando ontem na aula, na quinta-feira, fiquei curado da miopia. Mas assim, a mão humana não tocou nos meus olhos. O sobrenatural de Deus, ele age na nossa própria vida. Por isso que algumas questões no livro de Apocalipse são descritos e a gente às vezes não entende, porque é a ação sobrenatural de Deus. E Deus não enche mais informações ali porque nós não estamos capacitados, porque nós somos muito limitados para esse entendimento. Porque você imagina alguém que tem o domínio sobre todas as coisas, alguém que sonda a mente de cada um aqui do que pensa. Nós podemos enganar um ou outro, mas a Deus ninguém consegue. A própria Bíblia relata que ele vasculha até o inferno. Nada foge ao controle do Senhor. E aí, a gente às vezes não utilizamos, não nos apropriamos do melhor de Deus na nossa própria vida. Temos um Senhor disponível 24 horas para agir para diversas áreas da nossa vida. E às vezes nós estamos imprimindo a força humana para resolver algumas situações. Você tem um Deus disponível para agir no teu propósito. E a gente não faz. A gente diz que faz, mas às vezes a nossa própria incredulidade não está agindo em nós. E nessa noite, gostaria muito que a gente pensasse de uma maneira, como houve aquele louvor ali, uma nova história. Assim, eu queria que vocês se levantassem. Eu queria que Maria viesse para cá, né? A Maria, a Lúcia, a Xana, enfim, todos aqueles que puderem, que tiverem um propósito, estar orando por cada um de nós. Mas que a gente acredite que a partir de hoje, Senhor, eu creio firmemente que Tu está agindo em prol daquilo que até então eu não acreditava. Porque comparecer diante das igrejas, gente, a gente comparece. Os fariseus estavam no templo o tempo todo, mas eles não criam nos milagres. Tanto é que vários deles falaram que os milagres de Jesus tinham origem de Beelzebú. Como isso? Muito bom, né? Então nós temos um Deus todo-poderoso. Para Ele, o que vocês poderiam imaginar que para Deus é difícil? Nada, absolutamente nada, né? Eu já vi gente ser curada da AIDS, eu já vi gente com câncer ser curado. Eu tenho presenciado, porque eu tenho sido, inclusive, ao longo desses anos, não só dando aula em outras igrejas, mas também pregando também. E eu tenho visto, sabe? E o que tem, às vezes, dificultado a ação de Deus, exatamente é a fé que nós estamos não desenvolvendo. E nós estamos verdadeiramente ritualizando. Nós estamos indo para a igreja como se estivéssemos batendo ponto e retornando para casa. Quando você orar, você fala como se você estivesse falando plenamente com o Senhor. Não se preocupe com palavras, porque Deus está preocupado com a tua sinceridade, para que algumas situações na tua vida possam vir mudar.